Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, então peguem o caderno 3 e abram na página 257. Vamos começar o módulo 9, porque muitos animais não existem mais. Então, logo abaixo temos uma imagem com dinossauros. Então, olha só a legenda. Os dinossauros dominaram o planeta por muito tempo e foram extintos há 65 milhões de anos. Então, grifem essas palavrinhas: extintos há 65 milhões de anos. Então, quer dizer que eles não existem mais. Voltando para nossa leitura, dinossauros, mamutes, tigres dentes de sabre e muitos outros animais viveram na Terra há milhões de anos. Hoje, vamos grifar, hoje eles não existem mais, devido a mudanças ocorridas no ambiente em que vivem. Então, esse ambiente em que eles vivem é um ambiente natural. Então, ocorreu aqui algumas mudanças para que eles fossem extintos. Então, seu ambiente ocorreu alguma mudança. Trocar ideias. Vamos descobrir essas mudanças. O que você sabe sobre os animais retratados nas imagens acima? Vocês já conhecem os dinossauros? Sabe alguma coisa por que eles foram extintos? Podem colocar. Segundo, como é possível obter informações sobre animais que não existem mais? Como que eu tenho essas informações desses animais que não existem mais? Principalmente os dinossauros. E por último, você tem alguma ideia do que provocou o desaparecimento desses animais? O que aconteceu que provocou esse desaparecimento, que eles foram extintos? Então, agora vamos descobrir. Página 258. Grandes mudanças no ambiente. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Durante esse longo período, grandes mudanças ocorreram no planeta. Então, voltando lá nas nossas informações da página 257, eles foram extintos por mudanças ocorridas no seu ambiente. E por causa dessas mudanças, muitas espécies de animais e de plantas deixaram de existir. Então, não foi somente os animais, foram as plantas também. Ou seja, foram extintas. Segundo os cientistas, ocorreram 5 grandes extinções na Terra em diferentes períodos. Agora vamos conhecer como algumas delas aconteceram. Você já ouviu falar da Era Glacial? Então vamos falar de quantas grandes extinções? Então, vamos falar sobre 5 grandes extinções da Terra. A primeira dela é a Era Glacial. Nesses períodos, o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito. Então, na Era Glacial, o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito. As montanhas de gelo aumentam e grande parte dos oceanos congela.
podendo permanecer assim por um período, olha só o período entre 2 e 3 milhões de anos aproximadamente. Os seres vivos que não possuírem características para sobreviver nesse novo ambiente serão extintos. Então, olha só, características para sobreviver nesse novo ambiente serão extintos. Então, ocorreu 5 grandes extinções na Terra, causado pela mudanças ocorridas no ambiente. Uma delas foi a era glacial. Essa era glacial, o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito. Então é muito frio, de chegar a congelar praticamente tudo. E nisso, olha o período entre 2 e 3 milhões de anos aproximadamente. Os seres vivos que não possuem as características para sobreviver naquele ambiente, eles são extintos. Uma grande extinção ocorreu há 250 milhões de anos. Então, olha só, uma grande extinção ocorreu há 250 milhões de anos, quando os vulcões entraram em atividade. E ao longo de milhares de anos, lançaram uma enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico, olha só, gás incolor, não tem cor, que na atmosfera faz com que a Terra fique mais quente. A temperatura do planeta aumentou e a quantidade de oxigênio, gás incolor que a maioria dos seres vivos respira para sobreviver, da atmosfera e dos oceanos diminui e novamente as espécies que não tiveram condições de sobrevivência do novo ambiente foram extintas. Então, olha só, começou a falar da era glacial e depois dos vulcões que entraram em atividade. Os vulcões que entraram em atividade começaram a lançar o gás carbônico. Esse gás carbônico nós não respiramos, precisamos do oxigênio para respirar, os seres vivos. O que aconteceu? O oxigênio começou a diminuir por conta de tanto gás carbônico que esses vulcões estavam liberando na atmosfera. Então, quem não tinha essas características para sobrevivência nesse novo lugar que foi modificado, que foi ocorrido novas mudanças, acabaram extintas. Então, aqui temos a imagem desse vulcão liberando alguns gases. Vulcões em atividade liberam enorme quantidade de gases na atmosfera, aquecendo o planeta. A última e grande extinção, e talvez a mais conhecida, ocorreu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram. Então, olha quanto tempo, 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram. Alguns cientistas acreditam que a causa dessa extinção foi a queda de um grande meteorito sobre a Terra. Então, vamos grifar também.
a queda de um grande meteorito sobre a Terra. Essa queda fez com que uma enorme quantidade de poeira cobrisse a atmosfera, impedindo a entrada de luz solar. Durante muitos meses, sem luz, as plantas morreram. Sem as plantas, os herbívoros morreram. Os herbívoros são animais que se alimentam de plantas. E sem os herbívoros, os carnívoros também acabaram morrendo. Carnívoros, animais que se alimentam de outros animais. Então, olha que bacana. Uma queda de um grande meteorito sobre a Terra há 65 milhões de anos fizeram com que os dinossauros desaparecessem. Então, na nossa imagem, temos um meteorito caindo sobre a Terra, os dinossauros fugindo. Grande meteorito chocou-se com a superfície da Terra e causou a extinção dos dinossauros. Então, quando chocou-se esse meteorito na Terra, os dinossauros que estavam um pouco mais distante, alguns sobreviveram. Só que o que aconteceu? Esse grande meteorito levantou uma grande poeira, certo? E essa poeira, ela impediu que a luz solar ela entrasse no planeta. E o que acontece se não tem a luz solar? As plantas, elas conseguem sobreviver? Não, porque ela é um produtor. Ela produz o seu próprio alimento. Ela produz a fotossíntese, conhecida por todos. E se as plantas não conseguem ter o seu próprio alimento, que é pelos raios solares, elas vão acabar morrendo. Elas morrendo, os dinossauros, que são herbívoros, que se alimentam de plantas, não vão ter alimento. Então, eles vão acabar morrendo de fome. Mas os carnívoros, eles se alimentam desses herbívoros. E o que está acontecendo? Os herbívoros estão morrendo de fome. Então, chega uma hora que vai ter a extinção dos dinossauros. Porque um depende do outro para a sua própria sobrevivência. Conhecendo um pouco desses momentos e das extinções de animais e plantas, podemos concluir que, quando o ambiente sofre modificações, as espécies de plantas e animais que não conseguem sobreviver acabam desaparecendo, ou seja, sendo extintas. Então, aqui ocorreu algumas modificações do ambiente que causou a extinção dos animais. Então, se esse animal não tem a característica para sobreviver nesse ambiente modificado, nesse ambiente que foi ocorrido modificações, ele não vai conseguir sobrevivência e será extinto. Atividade 1. Leia as frases sobre os seres vivos extintos e escreva no seu caderno que mudança no ambiente poderia ter causado a extinção deles. Então, estudamos 3 grandes mudanças que ocorreram no ambiente. A primeira, a era glacial. Então, nesse período, o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito, congelando grande parte dos oceanos por milhões de anos. A segunda foi os vulcões que entraram em atividade. Então, esses vulcões que entraram em atividade, ele libera grande quantidade de gás carbônico, aumentando também a
temperatura desse ambiente. Mas o que aconteceu? O oxigênio, ele começou a diminuir. Então, se o animal ele não tem as características para sobreviver nesse ambiente, ele irá entrar em extinção. E por fim, por último, a queda de um grande meteorito na Terra. Então, esse grande meteorito, ele caiu sobre a Terra, ele se chocou-se na Terra e levantou-se grande poeira. Essa poeira, ela impediu a entrada da luz solar. E assim, as plantas acabaram morrendo, porque as plantas precisam da luz solar para fazer a sua fotossíntese, porque ela é um produtor. Ela produz o seu próprio alimento. E assim ocasionou que os herbívoros que se alimentam das plantas acabaram morrendo, que seriam os dinossauros, e os carnívoros que se alimentam dos animais herbívoros também acabaram morrendo e assim entrando em extinção. Então, letra A. Animais não adaptados para sobreviver em um ambiente frio. Qual foi esse ambiente frio? Qual foi essa grande mudança no ambiente? B. Plantas que morreram por falta de luz solar, seguidas pelos animais herbívoros e carnívoros. Então, qual foi essa grande mudança? Letra C. Animais não adaptados a sobreviver em um ambiente quente. Então, lá nos vulcões que entraram em atividade, a temperatura da Terra começou a aumentar muito, sempre lembrando disso. Então, vocês podem responder. Se couber aí, vocês podem responder na frente mesmo, tá? Se não, podem fazer no caderno de classe. Para a tarefa, ficou a atividade 1. Página 270. Atividade 1. Em casa. 1. Por que um ser vivo entra em extinção? Então, aqui, vocês vão escrever por que um animal, um ser vivo, ele entra em extinção. O que acontece com o ambiente? Então, agora, dá stop no vídeo, façam as atividades, terminando, dá play no vídeo. Então, quais mudanças no ambiente poderia ter causado a extinção desses seres vivos? Letra A. Animais não adaptados para sobreviver em um ambiente frio. Então, foi quando o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito, a era glacial. Letra B. Plantas que morreram por falta de luz solar, seguidas pelos animais herbívoros e carnívoros. Foi a queda de um grande meteorito sobre a Terra, que impediu a entrada de luz solar. E letra C. Animais não adaptados a sobreviver em um ambiente quente. Foi quando os vulcões entraram em atividade e a temperatura do planeta aumentou e a quantidade de oxigênio diminuiu. Pessoal, um grande beijo e até a próxima aula.